Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral e graduando pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu estou passando aqui para a gente fazer uma análise sobre as músicas Somente o Necessário, cantada pelo Balu no filme Mowgli, o Menino Lobo, e a canção Será que Sou Tão Ruim Assim, cantada por uma Veuzildo no filme Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Esse vídeo aqui é um vídeo de comemoração aí pelos nossos 400 inscritos. Demorou, mas saiu o vídeo, né? E então eu gostaria aí de agradecer a todo mundo que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou com as pessoas. E peço ainda a vocês que continuem a compartilhar, que continuem a comentar, que continuem a curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente muito a medir o quanto vocês estão gostando do projeto, além de colocar esse vídeo em evidência para as mais pessoas. Então, nesse momento, te faço aquele pedido de sempre: curte o vídeo, comenta, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque isso ajuda demais a gente a medir aí o quanto vocês estão gostando do projeto e a colocar o vídeo em evidência, obviamente. É isso, gente. Muito obrigado e agradeço aí vocês por tudo. Então vamos lá? Vamos começar? Então, gente, a gente vai fazer nesse momento uma análise das músicas da Disney e da DreamWorks para pensar um pouquinho aí como essas filosofias são apresentadas ao longo dessas canções e o que a gente pode retirar e extrair dessas canções, ensinamentos muito valiosos e muito interessantes. Mas antes da gente ouvir as canções, vamos fazer uma contextualização breve sobre alguns dessas obras, e a gente vai analisar a música e o que a gente pode extrair dela. Perfeito? A gente vai começar por Mowgli, o Menino Lobo, um filme aí da Disney de 1967, o filme da Disney propriamente dito, mas o Mowgli ele vai surgir pela primeira vez na obra O Livro da Selva, que vai ser publicado por Rudyard Kipling em 1894. Então a gente percebe aí que a história do Mowgli tem mais de 100 anos, né? É uma história muito interessante, com algumas questões muito importantes para a época em que ele vive, né? Para o momento em que ele foi escrito. Então a gente precisa entender o seguinte: esse volume vai ser inspirado, principalmente o livro, né, o Livro das Selvas, vai ser inspirado sobre histórias da selva indiana, que o britânico Kipling vai contar para os seus filhos, tá? Vai ser uma série de contos, e nem todos vão ser estrelados por Mowgli, mas o personagem que vai se destacar aí vai ser Mowgli, ele vai ressoar no público. Por quê? É interessante a gente pensar o seguinte: vai ser muito mais fácil da gente entender. Por quê? Porque o Mowgli ele vai estar vivendo num mundo selvagem, que é estruturado no livro ali da selva. Ele vai ser um completo desajustado, uma pessoa que não encaixa naquele perfil, que não encaixa naquela região, que não encaixa naquela localidade. Então o Kipling ele vai incluir alguns ensinamentos da realidade nos seus contos. E isso vai ser uma abstração das hierarquias e regras através das quais a natureza opera. Mowgli vai ser um homem e não um bicho, né? E é o único que vai ser recompensado e não punido por quebrá-las, né? Então você pensa o seguinte: o que o Kipling está trazendo para a gente? Ele está trazendo algumas alegorias para pensar a ideia de hierarquia. Quem assiste o filme, quem lê o livro vai perceber isso, né? Existem várias hierarquias, várias formas desse universo aí do Mowgli de dominação. Você tem dentro dos próprios lobos, onde o Mowgli vai ser criado, uma hierarquia. Você tem o lobo alfa, que vai implicar, que vai uma certa problemática aí com o Mowgli, principalmente pensando que Mowgli não é um animal. E você tem aí o tigre, né, o vilão da história, querendo caçar o Mowgli porque ele é um humano. Então a gente percebe aí essa questão. Se a gente olhar Mowgli com os olhos atuais, o Livro da Selva ele não vai endossar a dominação do homem sobre a natureza. Não é isso que o texto está querendo trazer para a gente. Ele vai ser uma alegoria racial que vai ser muito perigosa. E no contexto em que o livro foi escrito ali por volta de 1894, a gente tem a noção do imperialismo, né? O imperialismo vai ser uma forma de dominação dos países europeus sobre
a África e a Ásia, pensando isso aí no neocolonialismo, que vai aí dominar grande parte da África e da Ásia. Então a gente percebe aí um pouquinho disso. E como ele vai estabelecer isso? Eu penso o seguinte, né? Mowgli é um ser humano. Mowgli é o único homem que vai viver em meio aos animais. Então, o que o Kipling ele está fazendo? O Kipling, ele está falando para a gente que Mowgli vai ser um europeu, vai ser um homem que é civilizado, que é inteligente, que tem as suas próprias formas de lidar com a situação e que vai estar morando entre animais, entre os incivilizados, entre as pessoas que não possuem esse quê de inteligência. Essa pessoa não é civilizada. Então esse é o destaque que a gente precisa fazer aí para o contexto de produção do Mowgli, que vai ser muito importante e você vai perceber que isso vai fazer uma relação muito direta com a realidade indiana. Então a gente vai perceber que, por exemplo, o uso do tigre... O tigre, agora eu não sei que espécie de tigre é exatamente o vilão do filme Mowgli, ou do livro do Mowgli, mas é um animal que existe especificamente na Índia, na qual o texto, o trecho ou a história do Mowgli se passa, né? Ou aonde Kipling escreveu ali no processo de imperialismo. Então o Mowgli vai fazer uma metáfora com relação a ideia de colonizadores e colonizados, sendo os colonizadores mais inteligentes, mais civilizados, que está ali no meio de indivíduos que não possuem essa característica, que não possuem inteligência, porque eles são animais. Então, agora, tendo feito esse contexto gigante para vocês, vamos ouvir um trechinho da música e a gente vai falar um pouquinho para vocês do que a gente pode retirar aí da canção. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Então, gente, se ligou? Eu vou tentar refletir com vocês um pouquinho aqui, vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder aí fazer a análise da próxima canção. Mas se liga no que o Baloo ele vai dizer pra gente. Né? Esse contexto do filme ali é exatamente quando o Baloo e o Mowgli, junto com a Pantera, com o Jaguar, eles estão ali conhecendo, fazendo várias coisas interessantes para pensar aí a proteção do Mowgli. E o Mowgli ele tá num conflito interno do que ele precisa, do que ele é. E aí o Baloo ele começa a cantar, né? Como ele cantar para o Mowgli como que ele vive, o que ele pensa, né? E é interessante você pensar isso, né? Muitos vão caracterizar o Baloo como um urso preguiçoso, né? Porque ele canta exatamente isso na canção. Mas eu acho interessante a gente contextualizar, ou melhor, a gente pensar e refletir um pouquinho no que o Baloo está dizendo, porque é uma coisa muito, muito abrangente, muito interessante. Né? O Baloo diz o seguinte, num trecho da música que não é esse, ele fala: somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. E aí nessa parte da canção, ele continua dizendo: eu só quero ter o que a vida me dá. Né? E aí ele vai continuando, e, enfim. E aí você percebe essa característica do Baloo de dizer: olha, eu quero ter apenas o simples, eu quero ter aquilo que me satisfaz, aquilo que eu preciso. Eu não preciso ter muito para ser feliz, eu só preciso do necessário. E isso vai me lembrar um pouquinho, e eu agradeço muito ao meu amigo Clayton por ter me feito essa lembrança, né, do filósofo Diógenes da Grécia Antiga, que nasceu ali em 413 a.C., em Sinope, atual Turquia. Diógenes vai ser filho de um fabricante de moedas. Um fato interessante é que o fato de forjar as moedas levou à prisão do seu pai e o exílio de Diógenes, né? E por esse motivo ele viveu grande parte da sua vida em Atenas. Ele vai ser um grande estudioso, no entanto ele vai preferir se afastar dos bens materiais para atingir a plenitude por meio do conhecimento. Tá? Diógenes vai ser ali uma figura pré-socrática, uma figura ali da filosofia que se envolve muito com a ideia de cinismo, né? A ideia do filosofia cinista, do cinismo. E aí ele vai brincar um pouquinho com essa discussão.
A postura de Diógenes vai ser uma postura muito radical e ele vai ser antimaterialista. Ele vai se afastar dos bens materiais, do luxo, que segundo ele vão cegar o homem, cegar a natureza do homem. E aqui a gente está falando no século 4, 5 antes de Cristo. Então a gente percebe cada vez mais uma característica dessa filosofia, o desapego, a ideia de eu não preciso de muito, eu só preciso do conhecimento, eu só preciso do que é necessário. E isso lembra muito o que o Balu está cantando, né? Essa ideia de que eu não preciso ter muito, eu só preciso ter o conhecimento necessário para ter ali uma banana, para ter um cacho, para ter um mel. É isso que ele está cantando, né? Essa filosofia de, olha, eu não preciso de muito, eu só preciso do necessário. E aí o Diógenes, ele vai ter uma questão muito importante para ele, que vai ser que cada ser humano ele deve se aprofundar no conhecimento de si, né? Ele precisa se conhecer, ele precisa entender quem ele é. E aí é interessante, que lembra um pouquinho do Sócrates, mas é muito importante você pensar o contexto da canção. Você está ali pensando que o Mogli ele está no meio da canção, aquela canção é desnecessária. Não, aquela canção é importante, porque ele está no meio de uma discussão filosófica com ele mesmo. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele precisa. Então é interessante você perceber que existe isso. E assim ele vai permanecer durante muito tempo ali, o Diógenes, perambulando pelas ruas de Atena. Ele vai chegar a viver em barris, e ele vai dizer que no mínimo, que o mínimo que ele precisava seria sobreviver. Uma das frases mais famosas do Diógenes era de que ele procurava um homem. Essas suas palavras vão estar relacionadas com a busca de alguém que pudesse viver sem o luxo da sociedade, né? Alguns começaram a chamar ele de Diógenes o Cão, posto que vivia sua vida de maneira muito simples, como um cachorro de rua. Por outro lado, esse apelido pode estar relacionado com a escola do cinismo, uma vez que o termo é derivado da palavra cão, kinos, né? A partir dessas experiências foi considerado o símbolo da simplicidade, sendo admirado por muitos, né? Ele vai alcançar reflexões filosóficas sobre a natureza, sobre o ser humano, fazendo parte da corrente filosófica denominada cinismo. Um episódio interessante, né, é que ele vai ter um encontro com Alexandre o Grande. Eu acho que isso é interessante vocês saberem, que ele vai ouvir sobre os rumores da inteligência de Diógenes, até que Alexandre ele vai até ele, né? Alexandre foi até Diógenes e perguntou o que ele queria. Diógenes, sem hesitar, né, respondeu: Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Na outra versão, né, em outras versões, Diógenes vai ser um cabra muito abusado. Ele virou para o imperador, para Alexandre o Grande, e disse o seguinte: sim, pode sair da frente do meu sol? Impressionado com o desprezo do filósofo, o conquistador comentou: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Então é interessante a gente perceber, né, que é muito importante essa ideia de simplicidade para Diógenes, e que parece que a Disney ela bebe um pouquinho da fonte ali quando vai inspirar a canção, e principalmente o autor do livro deve ter tirado um pouquinho dessa inspiração aí do Diógenes. Perfeito? Vamos pro próximo? Então, galerinha, vamos dar uma continuidade então. Vamos falar agora sobre o filme Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Ele foi produzido ali em 2012 pela DreamWorks, e vai ter ali como a sua fonte de inspiração os livros escritos pelo autor Theodor Sils Geisel, né, que vai ser o autor do livro e que vai dar origem ao filme, tá? Theodor Sils Geisel, ele nasceu em Springfield em 2 de março de 1904 e veio a falecer em 24 de setembro de 1991. Ele vai ser um escritor e cartunista norte-americano, mais conhecido pelo seu pseudônimo Dr. Seuss. Então é interessante a gente destacar isso. Ele vai ser um escritor que publicou cerca de mais de 60 livros infantis, dentre eles Horton Choca um Ovo, o Lorax, o Grinch Roubou o Natal e o Gato da Cartola.
tá? Além disso, ele vai participar do filme Design to Death. Acho que é isso que sim se pronuncia, mas é alguma coisa relacionada à morte. Vai ser ali como colaborador e roteirista, e ele vai ajudar o filme a vencer o Oscar de melhor documentário em 1947. É importante destacar, e o mais curioso desse autor e dessa obra, é que ele vai ser escrito enquanto ele vai estar servindo ali o exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a obra que ele ajudou ali a produzir em 1947 já foi escrita ali durante a sua trajetória militar lá na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, no entanto, o autor acabou não ficando tão conhecido, nem ele e a sua obra não tem quase traduções para o português. Mas ele teve uma certa notoriedade quando alguns de seus livros tiveram adaptações para o cinema, como O Grinch, O Gato da Cartola, o próprio Lorax, que veio aí em 2012, e por assim sucessivamente. O Orton no Mundo dos Cães também é do autor Dr. Seuss, então é interessante a gente destacar isso. Mesmo assim, ainda existe uma necessidade muito forte de que alguma editora realize um lançamento da sua obra em nossa língua, né? Já que seus livros são muito bons, são inteligentes, falam sobre coisas do cotidiano e temas muito complexos, que autores tradicionais infantis não abordam com tanta facilidade. Isso faz com que as crianças se sintam um pouco mais desafiadas, né? Vários assuntos muito importantes, como pautas voltadas ao meio ambiente, a segregação, o racismo. Então, são pautas que o Dr. Seuss ele acaba levantando aí nos seus textos e que são muito bons. Tá? Para a gente contextualizar, para a gente poder daqui a pouco fazer a análise, o filme do Lorax ele vai ser baseado no conto do Dr. Seuss, publicado em 1971, que é o Lorax, que é bem divertido, né? Ele envolve aí um conceito de conscientização ecológica, né, para crianças, como ele pode abordar necessariamente a questão da preservação ambiental de uma forma sustentável e que não agrida tanto o meio ambiente e que, enfim, as pessoas se conscientizem de que você precisa cuidar do ecossistema, e isso é muito interessante. A gente precisa destacar que esse filme ele vai contar a história do Ted, um jovem adolescente que é apaixonado por uma menina chamada Audrey e que ele acaba descobrindo que ela gosta muito de árvores, ela é apaixonada por essas questões ligadas à natureza e ele quer dar de presente para ela porque ela disse que se ele desse uma árvore para ela, ela daria um beijo nele. Enfim, ela poderia dar um beijo nele. Ele, apaixonado com essa ideia, foi procurar sua avó, procurou uma forma de conseguir uma árvore. Sua avó contou de um local fora da cidade que ele poderia conhecer alguém que poderia salvar e contar o que aconteceu com as árvores. A gente percebe que o Ted vai fazer de tudo para encontrar esse cara, ele acaba encontrando, e para essa pessoa chamada, que lá no final a gente vai descobrir quem ele ele precisaria contar a história de como as árvores sumiram. A gente percebe aí uma questão muito ligada à memória, à história, uma questão muito ligada aí ao meio ambiente. Então, fiquem ligados aí, que a gente vai ouvir agora um trecho da canção desse filme e a gente vai ter algumas reflexões muito legais. Vou crescer a minha empresa, vou crescer minha riqueza, veja como o meu cartaz cresceu. Todo mundo aí, cuide do que é seu. Cuido do que é meu. Minha poupança já cresceu. Quero ouvir Então, a gente viu agora nesse trecho uma canção que fala muito aos nossos dias, né? O trecho ele diz: será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? Ele continua, um dos trechos, tá? O refrão é esse. Mas a parte que eu selecionei pra gente, é essa parte que ele fala de vou crescer minha riqueza, vou crescer minha empresa, veja só como o meu cartaz cresceu. E a poupança vai crescendo, A ideia de acumular o capital, a ideia de crescer a sua empresa, independente dos riscos e malefícios que você vai causar para a natureza. Então, entenda, a gente vive numa sociedade, num mundo que está aí à beira de um colapso ambiental, A gente pode olhar aí, por exemplo, os casos
ligados à floresta amazônica no Brasil, o desmatamento, as queimadas. A gente pode ligar também as queimadas produzidas no Pantanal, as alterações climáticas sendo um grande ponto aí das teorias que envolvam o aquecimento global, e isso não é uma mentira, é uma verdade. A gente pode perceber que desde a década de 50, principalmente, ou se eu for voltar um pouquinho mais, desde a década de 20, que a gente tem a utilização do CFC, né? Que aí eu não vou entrar no mérito, é uma coisa mais de química e biologia, o aumento das queimadas, o aumento da industrialização, as revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, elas vêm causando certos malefícios e benefícios. Obviamente, o avanço da modernidade, principalmente no campo da tecnologia, da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, enfim, de todas essas coisas que envolvem o conhecimento científico, são muito importantes e vêm de uma modernidade que trouxe isso. Mas aqui eu preciso trazer, para a gente pensar um pouquinho, a filosofia do Bauman, quando ele fala sobre modernidade líquida, e eu vou ser mais exato quando ele fala no livro dele, Tempos Líquidos, sobre a necessidade em que o capitalismo que a gente vive de exaurir, de ir até o fim, né? De ir até o fim dos recursos naturais para que consiga produzir essa inovação, que consiga produzir novas tecnologias, né? E eu classificaria isso como um capitalismo selvagem, né? E essa modernidade que o Bauman vai classificar como líquida é uma modernidade que está tão avançada que as coisas são muito rarefeitas, são muito ralas, são muito líquidas, elas se esvaem nas nossas mãos. E é isso que o Bauman está trazendo para a gente, essa noção de que quanto mais avanço tecnológico, quanto mais produção desenfreada de um avanço tecnológico muito ligado a um conhecimento informacional e cada vez mais rápido e instantâneo, essa necessidade de instantaneidade acaba trazendo para a gente um malefício absurdo. O Bauman, no seu livro Tempos Líquidos, no seu primeiro capítulo, na página 35, para ser exato, ele fala exatamente isso, né? Que a sociedade, que esse capitalismo, ele está gerando tanto lixo, mas tanto lixo, que em algum determinado momento, e lixo a gente pode ir nos campos mais absurdos, né? Desde a produção excessiva de descarte de smartphones, de produtos eletroeletrônicos e por aí vai. A gente pode falar de uso programado, né? O celular que tem aí um período específico para quebrar. Então a gente fala aí de uma discussão que é muito mais abrangente do que só as queimadas é coisa de comunista. Não, o meio ambiente, e não só o meio ambiente, mas como o capitalismo, como modo geral, ele precisa do meio ambiente, ele precisa dos recursos. E o Bauman vai apontar que a necessidade cada vez mais tecnológico está gerando uma sociedade que quer mais produtos, mais tecnologia, uma sociedade de consumo, obviamente, uma sociedade que precisa de muitas coisas, mas que ao mesmo tempo que ela precisa de muitas coisas tecnológicas, os recursos que ela está utilizando para produzi-las estão se tornando escassos, estão se esvaindo e cada vez mais se tornando lixo. Então a gente percebe aí a ideia de poluição. E é exatamente isso que o Lorax está trazendo na sua canção, e não só na canção, mas no filme todo, né? Essa ideia de um capitalismo selvagem, de um capitalismo que agride, um capitalismo que é ruim, né? Esse capitalismo que mata, né? Enfim, né? Não estou fazendo um ódio ao capitalismo, pelo contrário, mas querendo mostrar para vocês que esse capitalismo se vem das bandeiras do desmatamento. É por isso, por exemplo, que grandes políticos dos Estados Unidos vão ser contra programas e leis ambientais. É por isso que no Brasil muitas pessoas ligadas a uma ótica neoliberal, liberal e neoliberal vão apontar o uso dos recursos naturais como uma ponte muito importante, o que não é uma verdade. É óbvio que você precisa utilizar esses recursos, mas utilizá-los de forma sustentável. Sustentabilidade é a norma do século XXI, é a norma do mundo pós-revoluções industriais e os efeitos que elas estão causando no mundo. Então, gente, é isso.
Vou agora me encaminhar para o final, porque realmente é um conteúdo muito abrangente, é muita coisa, dá para falar de muitas coisas. Eu sei que esse vídeo já ficou muito grande, mas é um vídeo aí para agradecer. É um vídeo para a gente pensar outras possibilidades de análise, enfim, de várias outras circunstâncias. Mas eu quero agradecer a vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. Pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E, por favor, muito obrigado, né? Eu só quero dizer isso. Muito, muito obrigado por tudo. Obrigado por a gente chegar nos 400 e vamos à meta aí dos 500. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo comemorativo. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.